E eu nunca vou à Bíblia procurando, Senhor, o que eu prego hoje. Mesmo que eu não tenha nada durante a semana inteira específico, nos meus devocionais, nas minhas orações, mas quando chega no dia de ministrar algo, eu às vezes não tenho nada. Já aconteceu de me convidarem para pregar num evento na Inglaterra. Era um aniversário da igreja, e aniversário é uma grande responsabilidade. Eram 2 dias de festa, e eu era o pregador daquele lugar. Chegando lá, antes de ir, na semana próxima, eu venho já orando, buscando uma direção para ministrar lá, e nada vem. Na última semana eu disse, em algum momento vai vir uma palavra. Como não acontece nada, eu observo tudo à minha volta e nada acontece. Aí vocês baixaram demais agora. Aí nada acontece. Eu fiquei um pouco assustado. Eu disse, Senhor, eu estou viajando para a Inglaterra, para um evento de uma igreja, e eu não tenho uma palavra para pregar. Mas o Espírito Santo acalmou meu coração. Eu entro na aeronave, vou até Londres, os pastores me recepcionam, e ainda não tenho uma palavra. Eu digo, Senhor Jesus, esta noite eu já ministro e eu não sei o que pregar. E comecei a ficar inquieto, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo acalmava o meu coração. Eu confiava que Ele ia me dar algo. Eu sei que o Senhor vai me dar algo, não sei como e onde. Mas, Senhor, podia o Senhor me dar logo? Podia o Senhor me dar logo para que eu possa descansar de vez? Porque se eu chego lá e não saber o que eu vou falar, posso falar bobagens e algo que não é do Senhor. E me recusava a ir para a Bíblia buscar um sermão. Sermões existem em todos os lugares, você pode ter um sermão pronto. Se você pregar aqui, eu copio o seu sermão, eu prego em cima dele, não tem problema. Aí, pastor, vamos para o culto, me pega, está em direção ao culto no carro e nada. E eu observo o pastor, ouço o pastor, pergunto, como é que é? Porque a conversa vai desenrolando e ali pode surgir, e você é agora. Esta é a palavra. E ali você pega uma veia que você vai em tudo, e você descobre tudo. E eu esperando acontecer esse momento e não acontecia. Quando eu chego no culto, já estou sentado, o culto está começando. Ele dá oportunidade a um pastor local que estava ali. E este inglês prega a palavra e começa a ministrar. Eu anoto o que ele ministrou. Depois ele dá oportunidade a um segundo. E o segundo prega e ministra algo. Quando eu anoto os 2 versículos que eles trouxeram, a mensagem completa em mim. Todinha. Tudo. E eu comecei a apontar. E ali preguei, foi uma grande bênção naquele lugar. Nós fomos muito abençoados aquele dia. Por isso, eu gosto de ser dependente do Espírito Santo. Da mesma forma, ontem, chamou minha atenção aquele animal, e o animal era um camaleão. E eu busquei síndrome do camaleão, escrevi o tema. E fui buscar, existem várias coisas sobre isso, é uma realidade na psicologia, né? A síndrome do camaleão. Nós temos aqui um personagem chamado Geazi, que é discípulo de Eliseu. Ele está aprendendo com Eliseu, o profeta, para suceder Eliseu na profecia, no ato da profecia. Eliseu é o profeta atual, mas ele escolhe Geazi para ser o seu discípulo, para pôr avante o seu ministério, para dar continuidade ao chamado de Eliseu e ser estabelecido sobre Geazi. Entretanto, há um personagem que está enfermo, e a enfermidade é de lepra, chamado Naamã. Esse Naamã viaja até Israel, à procura do profeta, aconselhado por uma das suas escravas, que é israelita. E ele vai até Israel para poder ser curado desta doença que o aterrorizava. E ele chega até o profeta Eliseu,
E o profeta Eliseu lhe direciona uma palavra através de Geazi. Geazi é o discípulo. E quando você tem alguém que está aprendendo, o que você faz? Você o experimenta. Você o coloca para fazer algumas coisas. Você lhe dá oportunidade de exercer aquilo que ele deseja exercer, ou que foi chamado e que está sendo preparado para exercer. Um professor ensina um aluno. O professor está diante da classe, ministrando para todos os alunos. De tempos em tempos, ele usa os alunos para ministrar para a classe. Não é verdade? Quantas vezes não aconteceu isso, né? As pernas tremem, a palavra não sai, né? E a gente diz, como é que o professor consegue falar para tanta gente? Mas vão experimentando-nos para que nós possamos pôr em prática a falar com o auditório e falar com pessoas. E ali vai surgindo aptidões. Vai surgindo ali palestrantes, professores, mestres, cientistas, através disso. Do exercício de falar com pessoas. Quando se ensina alguém, se põe em prática. Você mostra como faz, olha assim, se faz assado, se coloca isto ali, se coloca isto aqui. Agora eu quero que você faça. E ele põe em prática. Assim também Eliseu experimenta Geazi. Quando o profeta chega na casa de Eliseu, ele envia o discípulo da profecia. Aquele que tem o encargo e a responsabilidade de conduzir e ser o sucessor do profeta atual. E ali ele tem a oportunidade de pôr em prática o seu exercício da profecia. Eliseu profetiza uma palavra, direciona a Geazi, mas é Geazi que libera a palavra. Ou seja, Geazi está liberando uma autoridade que lhe foi concedida. Porque se Geazi não fala a Naamã, Naamã não poderia receber a palavra da profecia e nem muito menos ser curado. Então Geazi tem a oportunidade de pôr em prática um exercício ministerial que é um encargo de alguém que está sobre ele, que é o teu mestre Eliseu. Mas, entretanto, Eliseu não tem problema algum de permitir Geazi experimentar, ser usado por Deus e direcionar uma profecia sobre alguém. Porque, afinal, é para isso que Eliseu está preparando Geazi para ser um profeta sucessor. Geazi libera a palavra sobre Naamã, o capitão de guerra. Naamã, de antemão, recusa, mas aconselhado por seus discípulos, por seus soldados, por seus conselheiros. Porque Naamã queria que o próprio profeta o recebesse. Mas o profeta Eliseu, num encargo tão importante, porque Eliseu poderia estar agora na ascensão do seu ministério. Poderia usar o momento para fazer com que a glória de Deus brilhe mais sobre ele, ou que o seu ministério esteja em lugares mais elevados sobre Israel, e agora a fama dele corre sobre toda a terra. E Eliseu recusa. Ele diz, não, vais tu, Geazi, e libera a palavra, porque tu serás o meu sucessor. Eu quero compartilhar, repartir o que recebi contigo, porque o que eu tenho não é meu, mas eu recebi de Deus e quero repartilhar com você. Ele libera sobre Naamã. Naamã, a princípio, recusa, mas aconselhado pelos seus súditos, que diz a ele, mas Naamã, se ele te mandasse fazer coisas piores, não farias tu? Mas por ser tão simples, por que recusas? Ali Naamã passa a dar crédito àquela palavra e entende que a profecia provém de um profeta que usou o seu discípulo. A Bíblia diz que o mensageiro carrega a autoridade e o poder
de quem lhe enviou. Ele não é maior do que quem lhe enviou, mas o que ele carrega é a mesma autoridade. Ele carrega um encargo, uma responsabilidade e tal igual a quem lhe enviou. Vai pensando no que eu estou falando. Vai somando e calculando. Vai encaixando as peças em teu coração. E Naamã entende isso. Quer dizer que se Geazi liberou a palavra, mas a palavra provém do profeta, eu vou dar ouvido a Geazi, porque ele não deu ouvido ao profeta Eliseu, mas deu ouvido a Geazi que lhe falou. Ele vai até o rio, mergulha e é curado. Ele, com o coração grato, porque assim, quando nós estamos gratos, nós queremos gratificar alguém, quando alguém nos abençoa, quando alguém cuida de nós, nós queremos lhe oferecer prendas, nós queremos lhe oferecer presentes. É uma maneira de honrar e reconhecer o que foi feito por nós. Mas, quando ele volta, Eliseu recusa receber nenhuma prenda. E ali eles têm uma conversa, e Naamã quer lhe oferecer ouro, roupas, tesouros. E Eliseu disse para que ele voltasse com o que ele recebeu. O que Eliseu estava dizendo é o que ele recebe não é dele. O que ele recebe não é mérito dele. Eliseu, por mais difícil seja a tua vida, porque um profeta vivia em momentos difíceis naquele tempo, havia muitas escassezes, havia muitas perseguições. O profeta talvez não moraria numa mansão. Talvez o profeta dormia no chão, em esteiras. Talvez o profeta não tinha comida todos os dias como queria, somente pão e água, às vezes alimentado por animais. Às vezes tinha que mudar de local, porque assim Deus o enviava para profetizar em outros lugares. E não se movia nem de caminhão, nem de autocarro, nem de bus, nem de avião. E também nem de cavalo, nem de jumentinho, mas se movia a pé no meio do deserto e no meio daquelas montanhas. E assim era a vida de um profeta. Um profeta não tinha valor na sua terra até o dia que ele morresse. Aí, quando parte, quem os viu partir reconhece todo o seu ministério. Todos os profetas de Deus só tiveram valores depois que partiram. Disseram, as palavras que eles disseram eram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele não tinha nenhum tipo de complexos, por às vezes estar numa escassez, por às vezes não ser entendido nem compreendido pelo seu próprio rei, nem pelo seu próprio povo. Ele não tinha complexos inferiores. Ele era ele mesmo. E ele entendia que o chamado e a autoridade que está sobre ele não vem dele, mas vem de Deus. Que quem merece o mérito e a honra não é ele, mas é Deus. Eliseu está dizendo, quem tem que me pagar é quem me chamou. Quem tem que me honrar é quem eu honro. Eu não preciso de honras humanas. Eu não preciso de aplausos. Eu não tenho síndrome de inferioridade comigo. Eu não preciso de bajuladores. Eu não preciso de holofotes, porque é Ele que faz isso para comigo. Eliseu está nos ensinando e dizendo, ei, o que eu recebo de graça, e de graça eu dou. Eu não preciso de oferendas, nem de presentes teus, ó Naamã. Dê a quem você quiser, volte com eles para a sua terra. Porque o que eu fiz não provém de mim, não é bondade minha, não é mérito meu, não é habilidades minha, mas é do Deus Todo-Poderoso, a qual você buscou. É. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Vocês estão sérios. E Naamã fica mais impressionado ainda e diz, uau, esse Deus é um Deus lindo. Não haverá outro Deus
na minha vida além do Deus de Israel. Ele diz: perdoa-me o teu Deus, que agora é o meu Deus. Quando obrigado pelo meu rei, terei que entrar nos templos dos seus deuses e me ajoelhar a eles. Mas, entretanto, permita-me levar um bocado de terra deste lugar, porque os meus joelhos só se dobrarão diante do Deus vivo de Israel, porque não há outro além dele. Naamã recebe um benefício de Deus, um favor imerecido. Mas Naamã, mesmo depois de ter recebido o favor imerecido, ainda ver a sua vida como um leproso doente que estava morrendo, mesmo estando curado. Naamã expressa uma gratidão não momentânea, mas uma gratidão contínua sobre toda a tua vida até a sua morte. Naamã, ele é grato, e grato eternamente, por aquilo que Deus o fez na sua vida. Às vezes, estamos necessitados como Naamã. Às vezes, estamos precisando de um milagre como Naamã. Às vezes, há situações em nossas vidas que precisam ser resolvidas, que só Deus pode. Aquele momento que nós dizemos, só Deus agora. Só Jesus na causa. É o jargão do cristão, não é? Quando ele diz só Jesus na causa, é porque a coisa está preta, está difícil, as correntes são grandes e as trancas poderosas. Ele diz, só Jesus pode mudar isto. Mas muitas vezes, quando Jesus age naquilo que só Ele pode agir, nós nos alegramos como Naamã se alegrou. Nós festejamos como Naamã festejou. Nós fazemos promessas a Deus de lhe dar honra, tesouros, incenso, mirra. Prometemos a Ele dizer, Senhor, agora tudo que eu tenho é teu, porque o Senhor operou o favor sobre mim. Mas é engraçado que os dias vão passando, as semanas vão vindo, os meses vão se somando, os anos vão se calculando, e quando só descobre, esse sentimento de gratidão eterna já não existe mais no coração. Já se esqueceu os feitos de Deus na tua vida e das promessas que fez ao Senhor. Tudo se começa como Geazi. Geazi tinha uma aliança com Eliseu, de ser o sucessor de Eliseu. Mas ele quebra esta aliança dentro de um comportamento que ele tem. Diante de uma prática de vida, ele quebra a aliança que fez ao teu mestre. Geazi está pensando que, ao quebrar a aliança com o homem de Deus, ele não vai quebrar a aliança com Deus. Deus de Israel continua sendo meu Deus. Os meus joelhos só se dobram diante dele. O meu louvor é só parar com ele. Ele ainda é o meu Deus e age por meu favor, por misericórdia e benevolência. Mas, entretanto, ele tem uma aliança com o profeta, com o homem de Deus, onde ele quebra esta aliança na prática de uma mentira, de um comportamento reprovado pelo próprio Deus. Se Geazi, ao profetizar sobre Naamã, Naamã recebe o milagre, recebendo a autoridade que está sobre o homem, o profeta de Deus, ao quebrar a conexão com o profeta, ele automaticamente quebra a aliança com Deus. Porque o canal de Deus, ele não salta degraus. Ele monta degrau por degrau. O rio, ele não pula o curso. Ele segue o curso. E vai abençoando.
e prosperando muitas vidas ao seu decorrer até o chegar ao mar. Se nós, os homens, como Geazi, pensa-se quebrando a aliança com um compromisso feito diante de homens, diante de Deus, diante de testemunhas, se pensa que isso não se quebra com Deus. Geazi está num complexo e numa síndrome do camaleão, dizendo: Deus ainda continua sendo meu Deus. O Deus de Israel, Ele é também o meu Deus. A sua palavra é para todos. Geazi está buscando o caminho mais fácil, o caminho mais confortável. Não se pode ter uma aliança com Deus quando se quebra alianças com homens. Não se pode amar a Deus quando não se ama pessoas. Não se pode ter compromissos com Deus quando não tem compromisso com pessoas, quando não tem compromisso com os homens. Se você é infiel nos seus compromissos na terra, será infiel aos compromissos para com Deus. Se você não honra os seus contratos, também não vai honrar os seus compromissos e contratos com Deus. Se você não paga as suas contas terrenas, não vai conseguir pagar as que deve a Deus. Se você não honra os teus compromissos terrenos, não vai conseguir, filho, filha, honrar os compromissos com o Criador. É a mesma síndrome de Geazi. Ele é o meu Deus. Eu oro todos os dias. Eu tenho devocionais. Eu leio a Bíblia. Eu falo em línguas. Eu canto louvores. Ouço salmos todos os dias. Mas completamente desconectado e deslocado de Deus. Geazi percebe que Naamã volta junto com a sua comitiva para a sua terra. Ele planeja e maquina um projeto para ficar com as riquezas prometidas Naamã a Eliseu. Mas Geazi está dizendo: ei, mas usou a mim. Quem liberou a palavra foi eu. Quem foi teu profeta foi eu. Eu sou digno e merecedor desses aplausos. Eu sou digno e merecedor dos holofotes. Eu sou digno e merecedor das riquezas que o ministério possa me prover. Afinal, muitas vidas são abençoadas por mim. Muitas famílias são restauradas. Eu posso pregar e cobrar por uma pregação de 40 minutos 1.000 euros, 700, 500 euros. Eu posso vir cantar 30 minutos e levar para casa 1.500 euros numa noite. E vou correndo para chegar em outra igreja, que assim eu prego lá, e aí é 3.000 euros. E aí no final de uma semana, duas, eu tenho 200 mil reais para comprar um apartamento e um carro novo no Brasil. Afinal, as coisas no Brasil estão pretas, está difícil. E eu preciso usar o que está sobre mim para trazer um recurso, porque afinal, digno obreiro do seu salário. Não se fecha a boca do boi que debulha. Mas cada um interpreta como bem quer. Geazi interpretou como desejava. E buscou um resultado dentro da síndrome que ele estava vivendo. Estava pulando degraus. Estava mudando o curso do rio. E quis assumir algo que ainda não estava pronto para assumir. E é difícil quando um homem como Geazi pula degraus e que ele precisa voltar. Ai, ai. Sair de um lugar de brilho e ir para um lugar obscuro, opaco, apagado e esquecido. Só homens como o apóstolo Paulo, como Pedro, que foi repreendido por ele em público, e dizer: reconheço, eu volto o degrau, mas eu quero subir ponto a ponto, para voltar no lugar onde Deus escolheu
que quer de mim? Geazi vai até Naamã e diz: Naamã, escuta, Eliseu mandou-me vir até ti. E mandou-me receber os tesouros, as roupas. Ele foi até modesto. Ele pediu só alguns tesouros, algumas pratinhas e umas roupas. Naamã, generoso, dá mais, dobra. Dá mais isso, dá mais aquilo. E ainda era tanto que Naamã disse: não, você não consegue levar isso sozinho, nas minhas palavras, contextualizando. Vou mandar 2 servos meus, alguns servos meus, e até contigo, até a tua casa, para levar, porque é muito tesouros. Geazi vem em alguns momentos felizes da vida, dizendo: afinal, até que fim, o meu ministério produziu algo ao meu favor. Até que fim, o que está sobre mim, mas afinal eu sou profeta, eu profetizo, eu prego, eu canto, eu falo, afinal eu sou homem e mulher de Deus. Deus me escolheu. E quando Deus escolhe, ninguém tira. Homem nenhum rouba. Está vivendo esse complexo, e o complexo do camaleão, assumindo uma identidade que ainda não é sua, ainda num aprendizado, e vem feliz da vida por algumas horas, até chegar à tua casa, esconde os tesouros em algum lugar, e chega até o profeta, achando Geazi que a atitude que ele maquinou o mal, planejou o mal, buscando o bem, ia trazer benefícios para ele. E queria ficar no oculto, no escondido. Mas as Santas Escrituras diz que há nada em oculto que não venha a ser revelado. Precisamos ter atenção com as nossas vidas. E cuidado. Porque nós estamos pensando que ninguém percebe, que ninguém vê a frieza, que ninguém vê o desleixo, que ninguém vê o complexo. Somos o último a saber, quando todo mundo em nossa volta já viu e já percebeu o desfalque, o déficit, a fraqueza espiritual que está sobre as nossas vidas. Nós vamos ser sempre o último a descobrir. Só vamos descobrir quando acontecer o fato que aconteceu com ele. Maquina, planeja, arquiteta um projeto, visando um bem, dizendo: não, mas é bom, realmente era bom. Se Eliseu tivesse recebido, glória a Deus, e repartido com ele, aleluia. Mas o homem de Deus decide devolver a Naamã por seus motivos pessoais, que não cabe ninguém julgar, porque o presente foi direcionado a ele, ele faz o que ele quer com ele. Geazi tenta fazer um bem, mas acaba revelando uma síndrome de inferioridade, insegurança, medo que está em teu coração. E chega diante do profeta, assoviando, como se nada tivesse acontecido, e diz: profeta, quer que eu faça um cafezinho para você, um biscoito, uma bolacha? E o profeta Eliseu, eu posso imaginar a cara do profeta regalando o zoião. Eu tenho uma palavra para dizer. Quando o profeta fala assim: eu tenho uma palavra para você, estremece, minha filha, até os cabelos do dedão. Fui descoberto. Espera que é benção. É de benção? Foi de benção. Muitos reis, quando recebiam, lembra quando o pai de Davi recebe o profeta Samuel em casa? O que ele diz? É de paz a sua vinda, profeta? Só vem para abençoar? Sim, de paz. Prepara os bolos, prepara tudo. Que o profeta vem de bênção. É vitória. É vitória. E o profeta vira para Geazi e diz assim: então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse a Eliseu: de onde vem Geazi? Eliseu ainda lhe pergunta, lhe dando uma oportunidade de corrigir o que fez.
É sempre lhe dado uma oportunidade de reconhecer, rever os seus princípios, de revelar e dizer, vou lhe contar a verdade. E Eliseu lhe dá essa oportunidade. De onde vem Geazi? E disse, teu servo foi em lugar nenhum não. Estava aqui, na beira do fogo, fui varrer ali a entrada, estava ali orando ao Senhor. Estava por aqui mesmo. Verso 26. Porém, ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração? Porventura o que está sobre mim não foi distribuído a você? Porventura não tens uma aliança comigo? Porventura onde vais, o Deus vivo não me revela a mim? Porventura as atitudes que toma errada não chegam a mim? Não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro e o encontraste? Era isto ocasião para tomaste prata e para tomaste vestidos, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? A aliança que você tem com Deus passa por mim. Se quebra princípios e alianças comigo, tenha certeza de uma coisa, Geazi: quebra-se com Deus. E por isso, no verso 27, para testificar que a atitude de mentira que você teve é reprovada por Deus e que Deus já não está sobre ti, a lepra de Naamã se pegará a ti. E não somente a ti, mas a tua casa e a tua família também. Então saiu diante dele já leproso, branco como a neve. O camaleão, ele é um animal que se adapta a qualquer ambiente. Ele se camufla quando tem medo ou quando se sente ameaçado, ou quando age numa atitude predatória. Ele se camufla e se esconde quando isso está acontecendo com ele. Se ele passa em um lugar que é negro, ele fica negro. Se ele entra num ambiente azul, ele fica azul. Se ele entra num ambiente verde, ele fica verde. Da mesma forma, Geazi e outras pessoas que têm esse comportamento da síndrome do camaleão, ele se adapta a qualquer ambiente e lugar. É aquele tipo de pessoa que quando está com carioca, 3 ou 4 minutos, ele começa a falar carioquês. 3, 2 pães. Quero 2 mais 5 pães. Por que você não pede logo 6? Porque eu não tenho como falar 2 mais 3 pães. E aí, mané? E 5 minutos depois, está com aquela pessoa mineira e já muda a configuração. E começa a falar, uai moço, que trem bom. Mais 30 minutos, já está no Alentejo. Que ó? Depois está no Porto, virou tripeiro em meia hora.
Já começa a falar palavrão e tá. O homem é do Porto? Não sou do Porto. Nem português eu sou. Rapaz, é rápido aí a mudança, né? Estava contigo no Aletejo, já virou alfacinha e agora já é tripeiro, vai pra lá. Muda rápido, né? Não, porque eu tenho essa habilidade, eu conheço de cultura. Aquela pessoa que você diz assim, eu gosto muito disso. E ela vai dizer, mas eu amo isso, eu tive tantas. Você vai dizer, eu gosto tanto do mar, da brisa, do barulho, da onda. Gosto de estar ali ouvindo. Ah, eu sou apaixonado por mar. Já vi tanta onda, já fui em tanto lugar, assim, maravilhoso. Fiquei naquele sítio, recebendo a brisa do mar. E aí você descobre que essa pessoa nunca foi no mar. São pessoas que têm este comportamento, que acaba sendo uma técnica, que ele põe em prática, para estar em todo lugar e em todo ambiente. Ele muda de comportamento e opiniões rapidamente. Ele te diz algo aqui agora, e você tem uma ideia sobre essa pessoa. Amanhã ela já diz outra. Mas ontem falou isto, hoje... Até eu baralhou a minha cabeça aqui. Muda de comportamento, trazendo confusão a quem está ao seu lado. Ao ponto de fazer você questionar o que ouviu. E você diz, não, eu ouvi mal. Levando você a se questionar o que você ouviu com esses ouvidos e com esses halitos que a terra há de comer. E você diz, estou a ficar maluco. Estou a ouvir coisas que... Pronto, deve ser comigo, não vou falar com a pessoa. E que você é capaz de questionar o que você disse realmente e pensar, será que eu disse? Acho que não. Levando a você a acreditar em algo que você nem disse. São pessoas que possuem essa técnica e muito eficiente, que leva a você confessar algo que você nem disse. Te faz uma situação psicológica, envolve, se adapta a um ambiente tão perfeitamente, que você diz assim, sim, foi eu mesmo, eu devo ter falado em algum momento, perdoa-me que eu falei isso em algum momento, não percebi. Você assume um boletim de ocorrência, que chama no Brasil BO, assume o BO, nem você tem culpa no cartório. E não são pessoas que estão lá no mundo. São pessoas que têm um chamado para a profecia. São pessoas que têm um chamado para o ministério. São pessoas que dobram os joelhos diante do Deus de Israel. São pessoas que falam em línguas, que pregam, que cantam, que evangelizam, como o profeta Geazi era. E uma técnica que a pessoa que tem essa síndrome do camaleão, ela supre todos os espaços onde houver necessidade. Se você precisa de um florista, ela é florista. Se você precisa de um eletricista, ela é eletricista. Se você precisa de limpar o chão, ela limpa o chão. Se você precisa pregar, prega. Se você precisa da cantina, da cantina. Você diz, uau, sensacional. Que habilidade impressionante. Parece o brasileiro imigrante quando chega na Europa. Não sei se os portugueses são assim, mas os brasileiros são. Precisando de trabalho. Está precisando de trabalho. Alguém diz, sabe fazer muro? Sei.
Sabe assentar a janela? Ixi, demais. Sabe pôr relógio? Sei. Sabe cozinhar? Sei, minha mãe me ensinou. Sabe tudo, mas no final não sabe nada. Não sabe nada. Eu já pus carrelagem, já sentei janela, já fiz piso, sem nunca ter feito. Não tinha um trabalho que eu não sabia fazer. É a síndrome de identidade. Afinal, não tem profissão. Quando se tem uma profissão, se sabe o que é. Não, eu sou profissão tal. Isso eu sei fazer. E aquela síndrome de que você não tem uma identidade profissional, você assume tudo que aparece. Tudo que vem você diz que sabe. E aí é cada problema que se arruma. Meu sogro? Eu conheço dois aí que foram fazer um muro na casa de um português e começaram o muro de um lado e outro muro do outro. No final, os muros deu assim, ó. E o proprietário disse que um dia chamou a esposa para furar uma parede no muro e disse: esposa, segura do outro lado que eu vou fazer algum furo com a broca e esse muro vai cair. Ele diz: brasileiro não tem cabimento. Brasileiro, eu vou dizer, ele quer ganhar o dinheiro dele, a síndrome. Não tem profissão, ele assume tudo. É uma síndrome de identidade profissional. É fato isso. É um imigrante brasileiro, quando não tem profissão aqui, que chega aqui. Pergunta: o que você sabe fazer? De tudo um pouco, eu faço de tudo. Mas o que é específico? O que você mandar, eu faço. Ou não é assim? Estou errado ou estou certo? Depois a gente assume o BO, o problema que der, mas o que a gente quer fazer, a gente precisa do dinheiro, né? Escuta. Se adapta a tudo. E ela usa essa técnica buscando atenção para si e méritos próprios. Buscando receber presentes como Geazi buscou. Holofotes, atenção, aplausos, louvor. Porque senão isso não tiver, ela se sente inferior, apagada, triste, morta. Só se tem vida quando tem elogios, aplausos. É síndrome de camaleão. É a técnica de se adaptar a tudo e a todos. Agrada a todo mundo. E nós temos aquela pessoa que se dá bem com um, se dá bem com o lentejano, o português, o brasileiro, o baiano. Este gajo é espetáculo. Esta pessoa é impressionante. Ela se dá bem com todos. Meu filho, não se pode agradar a todos. É a síndrome do camaleão. Nunca diz não. Diz sim para todos. Marca o mesmo compromisso na mesma hora com 3 pessoas. Amanhã precisa de... Pode, eu estou lá. Estou lá. Pastor, pode pôr meu nome no culto dos casais. Pode pôr meu nome aí no evangelismo. Pôr meu nome na oração que eu estou aqui. Mas já tem 3, 4 compromissos lá na frente. Para não dizer não, a pessoa diz sim para todo mundo e essa pessoa é vista como muito legal. Ela é muito legal, gente boa. Síndrome do camaleão. Quando alcançar o desejo que se deseja alcançar, te dá um chute no traseiro, perdoa minha palavra. Te pisa na mão quando você está aí pendurada no penhasco. Porque afinal o seu objetivo foi alcançado, agora se parte para outra. E vai pôr em prática a mesma técnica, a técnica de se adaptar a todos os lugares e a todas as pessoas, buscando resultado em seus próprios objetivos. É a falta de identidade. Não se conhece a si mesmo. Geazi planeja uma mentira e mente e engana. Mesmo sabendo que nada fica oculto aos olhos de Deus.
Mas quem tem essa síndrome não percebe isso. Que vai vir à tona. O machado vai boiar. O profeta vai orar. O profeta vai falar. E o machado que está afundado vai aparecer. Ai, candalabaçurica. Em Atos capítulo 5, verso 4, abre comigo, por favor. Você que você gosta de Bíblia. Você gosta de abrir Bíblia. Vai chegar um dia que vai ser proibido ler a Bíblia. Mas nós já vamos estar com o Senhor. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 1. Mas um certo varão, um certo homem, chamado Ananias, qual é o nome dele? Com Safira, qual é o nome dela? Um casal. Sua mulher vendeu uma propriedade. Vendeu o quê? Uma propriedade. E reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, quem? Também sabia a sua mulher. Cumplicidade. Sabia. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Onde? Eles vendem uma propriedade e dizem, nós vamos vender a propriedade e vamos depositar tudo no gasofilácio. Nós temos um compromisso com Deus. Nós vamos vender tudo que temos, essa propriedade vamos vender, e ela será do Senhor. Mas ambos, na sua cumplicidade, afinal, são muito casados e bem casados, se entendem muito, né? Se amam muito, são amigos, são íntimos. Então não tem nada o que revelar. E dizem, olha, não vamos colocar tudo. Precisamos de algo. Vamos separar só uma parte. A gente não sabe o que esses apóstolos vão fazer com esse dinheiro. Estou conjecturando. Deus nos deu mente para imaginar e pensar. Não sei para onde vai esse dinheiro. Nunca me deu prova. Nunca me mostrou para onde vai minha oferta. Para onde vai meu dízimo. Eu não sei para onde vai. Então faz o seguinte. Para a gente não ficar nem lá nem cá. Eu sei que nós prometemos que íamos dar tudo. Mas dentro da situação, estamos precisando. Temos que comprar outra terra. Há uma situação que precisamos comprar um carro, negociar. Espera aí, separamos uma parte e depositamos ao pé dos apóstolos. Eles vão ficar felizes da vida, vão dar glória a Deus. Você fez um Pix, né? Entrou na campanha do Pix. Se entrou na campanha do Pix, dá glória, dá aleluia, não interessa de onde vem. Ei, recebe umas profecias, recebe umas orações e pronto. O que importa é entrar na campanha. Fez o Pix, fez o depósito, mas combinou em fazer em parte. Então, quando eles chegam, primeiro chega Ananias para depositar. Ananias disse então Pedro, Ananias, posso sentir o embargo da voz de Pedro. Que não foi assim, Ananias, Ananias, foi uma coisa bem... Foi tipo o profeta Eliseu, quando fala com Geazi. O ambiente muda, os pelos rupia, o olho estatala, e o tom de voz é como uma espada que penetra o fundo do coração, as pernas tremem, a mão, a boca seca. Falei, agora fui pego. Ananias, por que encheu Satanás? Quem? O mesmo que enche o coração de Ananias e Safira, enche o coração de Geazi. O próprio Beelzebu coloca esse plano no coração deles. O teu coração, para que mentistes
ao Espírito Santo e reteste parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, não era seu. Para que você vai prometer? Se fala, compre a testemunha na terra e também no céu. Você não é obrigado a fazer alianças, compromissos, mas se o faz, honre-os. Seja compromissado, porque senão vai sofrer, porque o diabo vai tomar conta. Quem não honra compromissos, quem não honra a palavra, o diabo colocou no coração isso. Está sendo manipulado e controlado por Satanás. E vendida não estava sob o seu poder, não era sua, você poderia fazer o que você quisesse, dar para os pobres, vender, rasgar, botar fogo. Não era seu. Por que tu formaste este desígnio em seu coração? Planejou, arquitetou esse projeto do mal em seu próprio coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Geazi, você não quebrou o princípio e o propósito com os homens, mas quebrou para com Deus. Samuel, não chores, não se entristeça, Samuel, porque o povo não rejeita a ti, mas rejeita a mim, o Senhor. Quando Israel não tem a ideia de não ter Samuel como juiz sobre eles. Ananias, ouvindo estas palavras, verso 5, caiu e expirou. O que é expirar? Morreu. Aqui acontece a morte física. Mas o que vinha acontecendo são mortes espirituais. Mesmo dobrando os joelhos neste altar, mesmo lendo a Bíblia todos os dias, mesmo falando em língua e em mistérios, não passa do teto, não rompe muito longe, ninguém ouve, ninguém acompanha. Os ouvidos de Deus estão surdos, a boca de Deus está tampada e a mão recolhida. E a vida é de pior a pior. É de galho em galho, igreja em igreja, altar em altar, cidade em cidade, lugar em lugar. Nunca se firma, nunca tem raiz, nunca compromisso. E a vida é dilacerada espiritualmente, mesmo estando na casa de Deus, mesmo ganhando almas e vidas, mas a sua vida é totalmente controlada pelas trevas, por Satanás. E grande temor caiu sobre todos os que ouviram. Falei, o negócio aqui é sério. De Deus não se zomba e não se brinca. Levantando os olhos o mancebo, quem vem? Enterraram o morto. Daqui a pouco está vindo uma bonitona. Toda. Meu maridão botou lá uma oferta abençoada. Todo mundo vai falar, olha. Quando eu passar, os profetas vão falar, olá! Vai fazer até olá, olá! Chegou a profetisa, chegou a mulher que abençoa a obra, ai, glória a Deus! Quando ela chega lá, os mesmos que estavam enterrando o marido já vão, epa, já está ali, vamos lá, vamos embora. Bora que nós vamos botar outra. Deixa já o buraco aí, que já vai entrar outra aí já. Aproveita, vai cavando que eu já estou voltando com mais um presunto. Aí o profeta Pedro e disse Pedro no 8, diz-me, ele dá a ela uma oportunidade, graça de Deus, foi igual o profeta Eliseu, deu uma oportunidade de Geazi de consertar, desceu o degrau e falou assim, eu tenho que descer o degrau, vou ficar escondido hoje.
vou ficar quietinho e vou subir devagar. Eu subi acelerado demais. Esse degrau eu pulei, o curso do rio saltei, não posso. Esse processo eu preciso pegar ponto a ponto. Essa corrida tem que ser passo a passo. Não vale trapassar. Porque quem está vendo de lá do alto tudo vê e tudo sabe. Dá ela uma oportunidade e diz assim para lá. Porquanto, diz-me, vendestes portanto aquela herdade? Ele deu o preço. E ela disse, sim, portanto. Aí ele diz assim, rupiou os pés do cabelo e falou assim, olha, por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a portas, os pés dos que sepultaram teu marido, e levarão a ti também. E logo caiu aos pés, expirou e morreu. E foi sepultada junto ao teu marido. Pronto. Foi para lá, para o lugar dos pés junto, com o maridinho tão amigo e tão querido. Afinal, são amigos e cúmplices em tudo. Planeja-se o mal e acha que com Deus pode-se fazer tudo. Cuidado com as pessoas que têm síndrome do camaleão à sua volta. Cuidado com o seu próprio comportamento de querer dizer sim e se adaptar a tudo. Eu já tive esse comportamento. Grande dificuldade de dizer não às pessoas. Eu assumia o problema para não deixar as pessoas tristes comigo. Principalmente pessoas que eu amo. Evitava dizer não a elas para não deixá-las tristes comigo. Sempre dizendo sim. Mas aprendi com o Senhor que seja a palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Que se agrade ou se desagrade, seja você mesmo. Você não precisa falar goianês. Você não precisa falar carioca. Você não precisa falar mineiro, nem ser alantejano, nem transmontano. Seja o que você é, do jeito que você é. Tenha personalidade, agradando pessoas ou não, mas de fato não se pode agradar a todos. Um amigo nunca agrada a 100%. Um amigo sempre vai falhar com você em algum momento. Um amigo verdadeiro vai errar com você em algum instante. Faz parte do crescimento. Faz parte do desenvolvimento. Do relacionamento. Mas não muda o fato de você ser o que você é. Não deixe ninguém mudar você. Se você é calmo, que seja calmo. Se você é aquela pessoa agitada, acelerada, que seja acelerada. Mas não se permita ninguém transformar você. Não permita que o diabo muda quem você é. O que Deus trata com você é dentro, não é fora. Você e eu não precisamos nos adaptar ao ambiente. Ora verde, ora rosa, ora amarelo, ora preto. Você precisa ser o que você é, de dentro para fora. Foi-lhe questionado aquele personagem do mal, muda dentro, não fora. E o que Jesus está dizendo a mim e a você, não mude fora, não se adapte fora, mas mude dentro. É melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Se transforme por dentro. Nunca escolha a mentira, porque ela vai trazer a sua colheita. Nunca use a mentira para semear na sua vida. Por mais difícil que ela seja, use a verdade. Ouviu o áudio? Não diga depois que não ouviu. Ah, não ouvi, mas já ouviu tem dois dias.
Não, que eu não ouvi, então uma correria, não ouvi o áudio. Tem 3 dias, 2, 3 dias que eu ouvi o áudio. É mentira! Diga, ouvi. Não deu para responder, não quis. Segura aí que eu vou te responder. Mas não minta, porque não mente para homens, mas mente para Deus. E o camaleão, além de se adaptar, ele tem um instrumento que vai longe. Ele tem uma língua que vai lá no Marcão lá. Menino, mas vai longe o seu som. Vai longe o que se fala. Uma caminha, mas é caminha bem cabeludo mesmo. Aquela caranguejeira, aquela aranha do Brasil gigante que vai andando para todo lado. É um vento, uma onda, um perfume que exala. A língua é longe. Um animal pequeno que se adapta a tudo, mas uma língua venenosa. Uma língua da sereia, o encantamento da sereia, que encanta a todos que ouvem. Mas que palavras lindas, que sons maravilhosos. Fique de pé em nome de Jesus. Mas que som maravilhoso que eu estou ouvindo aqui agora. Tem palavras doces que amassageiam o teu ego. Você está feia igual o cão, mas ela fala que você está bonita. Você é mais feio que martelada na unha. E ele diz, você está um gato. E depois, mas está feio, coitado, sangue de Jesus. Por que você não falou na frente? Eu vou desagradar, eu não posso. Fala, varão, a lata está meio empenada. O chassi está meio um bocado torto. O guarda-lama já vai meio que apodrecido, mas pronto. Segura a onda, bata um perfume, bata a roupinha, que fica legal. Fala pra varô, o cabelinho não tá legal. Dá um tratinho, fala com amor, dá um trato aqui que fica top. Essa unha tá meio bagunçada. Dá aquela jeitada que vai ficar top. Eu conheço alguém que faz. Top. Entende, filho? Nunca use essa técnica do camaleão, seja você o que você é. Seja agitado, nervoso, calmo. Seja você. Se tu és tripeiro, fala. Só não fala palavrão, mas fala a moda do Porto. Se és alfacinha, fala a moda da alfacinha. Se és mineiro, fala white train. Se é do Cabo Verde, fala crioulo. Tu fala crioulo. Se gosta de cachopa, eu gosto de cachopa, não tenha vergonha. É cachopa, eu gosto mesmo, é comida boa. O europeu vai olhar e falar assim, que mistura brava é essa? Isso não vale nada. Vale, isto é bom, você não sabe o que é isso. Não abra que eu vou encerrando, porque já vou e vai vencido o meu tempo. Mas eu quero ver Provérbios 4, 44, consegue colocar aqui para mim? E é um animal tão bonito, né? Cheio de qualidades. Mas muitas pessoas assumem esse comportamento. Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª alma abomina. Prossegue. Os altivos, os olhos altivos. A língua o quê? Mentirosa. Não existe mentirinha mentirona. Existe mentira. Agora abre Apocalipse 22, 15. E eu encerro orando com você. Ficarão de fora o quê? Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas. E os homicidas entram naquele que fala mal do outro, que planeja o mal, que lança mentira, é homicida, que mata a reputação de alguém. Os idólatras e qualquer que o quê? Completa para mim que eu não estou vendo direito. Meu olhos vai regalar. Comete o quê?
que anda na prática da mentira. Não entra. Entre pas dans le rayon de Dieu. C'est là qui dit, j'ai pas vu la message. J'avais pas de temps de répondre à la mensagem. Alguns no WhatsApp você nem sabe se recebe. Eu não sei por que eles fazem isso, mas pronto, cada um tem o seu. Não vou julgar. Hã? Alguns do WhatsApp você manda mensagem, você será que recebeu? Porque o foco do mensagem do WhatsApp é o quê? Manda, recebeu, glória a Deus. Eu já estou tranquilo. Quando você não sabe se é para receber, você fica inquieto. Se é um assunto importante, eu vou ligar logo. Então o WhatsApp não tem função nenhuma. Se a pessoa que te envia não sabe se você recebeu ou não. Não fica de fora. É melhor você falar assim, ó, não falei, não estava afim. Ou então não fala nada, responde depois de 2 dias. Mas cuidado com isso. Fica de fora. Aquele que fala mentirinha e também a mentirona. Vai chegar lá no reino das trevas. E fala assim, ô mentirosão, você contou cada mentira, tá aqui. E você, só uma mentirinha chegou aqui também? Ah, não. Por que não contou logo um monte? Falei, pois é, para falar só umas lá na igreja. Inventei umas lá, fui inventar umas. E olha onde é que eu estou hoje. Sofrendo o bicho que não morre, come a carne, o fogo que não apaga. O bicho que come a carne, um sofrimento eterno e um remorso que nunca vai parar. E dizer, eu tive a oportunidade de fazer certo e não fiz. Eu tive a oportunidade de fazer e não fiz. Ficarão de fora. Nós precisamos ficar livres desses tipos de pessoas ao nosso redor. Precisamos ter discernimento para poder identificar esses tipos de camaleões que se aproximam de nós. E nós precisamos aprender a não nos comportar como os tais. Muita gente tem se aproximado de você, fala o seu bem, elogia você, aplaude você em público, te abraça apertado e diz que te ama. Mas cuidado. Tenha discernimento. Observe. Busque de Deus. E você pode estar sendo vítima disso. De alguém que está no trabalho dizendo que é seu amigo e não é. Alguém que na sua frente pode estar abraçando você, te beijando, mas não quer o seu bem. Mas fique tranquilo. O guarda de Israel não dorme. E nada ficará impune aquele que se levanta contra a tua vida. Descansa o teu coração, porque agindo ele, ninguém vai impedir o teu mover sobre a tua vida. Nem todos que dão like na sua foto, nem todos que dizem, uau, que legal. Mas por trás está fazendo feitiçaria e macumba contra a tua vida, teu casamento, contra os teus filhos, contra os teus projetos. Projetos futuros fica para com você. Revela o que já está pronto. Mas os futuros não lance-os em público. Não os ponha a baile. Deixa acontecer. Firma os pés e diz assim, olha o que Deus fez. Aleluia. Desfruta comigo, olha que bênção. Mas o que está ainda no espiritual para se realizar, calma. Não tenha síndrome do camaleão, que já quer ser uma coisa que ainda não aconteceu, que já quer viver algo que ainda está sendo estabelecido, mesmo que prometeste Deus. Mas acalme você. Deus vai te livrar desses camaleões. Deus vai te ajudar a não ficar dependente desses elogios, tá bom? Eu quero orar por você, que precisa ficar livre desse tipo de gente.
Eu quero orar por você, aqui neste altar, por você, que sente que está sendo vítima, que há alguns camaleões à sua volta. Eu não vou chamar os homens para louvar, porque senão vai ser difícil. Mas o sonoplasta vai pôr ali um louvor abençoado. Enquanto o louvor passa, eu quero clamar por você. Eu, como profeta, na posição de Eliseu hoje, assim como Samuel foi na casa de Davi com paz, eu quero vir com paz sobre a tua vida. Eu quero decretar a proteção de Deus, o cuidado de Deus. E o que está oculto à sua volta há de se revelar e você vai descobrir quem são os camaleões. E eu quero orar por você. Eu não tenho muito tempo, já extrapolei, mas eu tenho pelo menos 5 minutos para interceder pela sua vida. E eu queria, em nome de Jesus, que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, neste altar, que eu quero liberar uma palavra de bênção e de vitória sobre você, em nome de Jesus. Vocês dois, fica de joelho, vocês dois. Vocês se aproximam. Espírito Santo de Deus. Ele é fiel e é verdadeiro. Ele com amor nos exorta. Ele com amor cuida de nós. Ele com amor nos ensina. Ele é um Deus fiel que protege os seus filhos. Ele vem nos ensinando todos os dias. Somos os seus discípulos. Ele é o mestre. Jésus, il est maître. Nous sommes les disciples de Jésus. C'est lui qui va nous guider. C'est lui qui va nous faire apprendre les choses. Nós somos discípulos dele. E nós vamos caminhar degrau por degrau. Passo a passo. Vamos correr este rio. Sem ultrapassar. Mas contra a tua vida, pessoas que se levantam contra você, dizendo que querem o seu bem, mas na verdade querem o seu mal. Eu quero liberar uma palavra de bênção e de vitória sobre ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eis aqui os teus servos, os teus discípulos. Ao contrário de Geazi, ao contrário de Ananias e Safira, eles estão diante de ti, para que o Senhor cuide deles, para que o Senhor os abençoe, dê eles longevidade. Os abençoe, Pai, que os camaleões sejam revelados, que os elogios que veio por hora sejam descobertos, que os verdadeiros permaneçam, que os falsos sejam descobertos a sua camuflagem. Aqueles que te enganam, que se camuflam, se escondem, se adaptam para enganar você, sejam descobertos em nome de Jesus Cristo.